Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente pela ITV Brasil e a nossa gratidão também para quem acompanha a nossa programação pelo YouTube, pelo Facebook, pelo portal da ITV Brasil, que é o diarioi.com.br. No programa de hoje nós vamos falar sobre o quão poderoso e ao mesmo tempo responsável você é pela sua saúde e também pelo ambiente em que você vive. Acredite, o poder está todinho dentro de você. Para falar sobre este assunto, a nossa convidada de hoje é Lucely Mota. Ela é especialista em comportamento, Master e Trainer em PNL, coach, palestrante e minha amiga também. Lu, seja muito bem-vinda ao programa de hoje. Um prazer enorme recebê-la aqui na ITV Brasil. Você que está vindo de Campinas para cá, muito obrigada. Gratidão, Márcia, pelo convite para estar aqui. Gratidão ao público que nos assiste nessa hora. Agradeço imensamente e isso que você disse é uma grande verdade, né? O poder está dentro de nós. Está mesmo. Até nas minhas pesquisas aqui pela internet para fazer o programa de hoje, peguei uma frase que diz assim, olha só. Você se torna aquilo que pensa. Sua vida é um resultado de seus pensamentos. Melhore a sua maneira de pensar e isso vai produzir ações melhores, que vão, é claro, trazer bons frutos. Essa frase é uma realidade, é isso mesmo, Lu? Essa é uma imensa realidade, Márcia. Desde 1700 e tanto antes de Cristo, né, com a medicina oriental, que tem uma sapiência incrível, depois passando lá por 500 antes de Cristo, quando tinham na Grécia e Roma, os filósofos falando a respeito do ser humano, aí passando por Cristo, né, que já dizia que da nossa boca dissemina aquilo que nós temos no nosso coração. Então ele já falava e já pregava em inúmeras passagens bíblicas, né, não falando de religião aqui, mas falando da sapiência que vem através dos tempos, já dizia que aquilo que nós colocamos para fora de nós exerce uma força muito grande no ambiente em que nós nos encontramos e também para a nossa saúde, para aquilo que nós desejamos produzir e realizar na nossa vida. Então, isso é sim uma grande realidade e nos tempos atuais, lá em 1952, já um escritor colocou pela primeira vez o livro Pense Positivo, né? E faça as mudanças necessárias na tua vida, um escritor americano. E de lá para cá a gente vem respaldado por tantas teorias, por tantas práticas da medicina comportamental, da PNL, que nos mostram, por experiências no dia a dia, o quanto, através da maneira como nós pensamos, nós somos capazes de mudar a realidade que está à nossa volta e a nossa saúde. Nós temos aí a Louise Hay, né, Você Pode Curar Sua Vida. Então, hoje nós temos como provar pela ciência que a força do nosso pensamento produz ondas de diferentes qualidades, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, para surtir um efeito daquilo que nós desejamos, tanto para o nosso corpo, para a nossa saúde, para as nossas realizações do dia a dia, quanto para o ambiente que está à nossa volta. Nós impactamos o ambiente que está à nossa volta. E muitas pessoas não têm realmente ideia ou talvez consciência do quão realmente poderosos, quanto poder existe dentro de nós para ter uma saúde melhor, uma melhor qualidade de vida e o próprio ambiente, como você falou. Isso. Vamos então posicionar um pouquinho aqui o nosso telespectador com relação a essa questão desse poder. Como é que está isso dentro de nós, né? Porque muitas vezes as pessoas vão passando por essa vida, vão passando por essa jornada sem muita consciência de como ela funciona, sem autoconsciência e sem autoconhecimento. Ela simplesmente vai pelo piloto automático e vai vivendo a sua vida e as coisas vão acontecendo e ela muitas vezes vai acreditando que aquelas coisas que estão acontecendo na vida dela são o destino, é aquilo que tinha que acontecer, ou ela se coloca como uma vítima do acaso, né? Para alguns a coisa flui muito bem, é muito fácil, as coisas acontecem, para outros não, é destino.
Tinha que ser assim? Será? Essa é a grande pergunta, porque vamos pensar um pouquinho, né? Nós temos essa nossa máquina, esse nosso corpo, isso aqui que nós chamamos de matéria, mas que a física quântica já comprovou que é uma energia densa, tudo é energia, né? Então nós temos essa energia densa que é palpável e nós temos a nossa mente, que faz parte dessa energia densa, porque se você abrir o seu cérebro, você vê lá a sua massa encefálica, como é que ela é. Só que essa máquina, ela só entra em movimento a partir do momento que ela tem uma inteligência que faz essa máquina poder se movimentar e produzir os efeitos que a gente produz. Então é como o computador, eu gosto de fazer uma analogia com o computador porque fica fácil da pessoa entender. Você tem lá o computador e você tem todo o maquinário do computador. Só que ele não faz absolutamente nada, ele é o hardware, e ele não faz absolutamente nada se não tiver um software. Perfeito. Se não tiver um sistema que coloca esse computador em funcionamento. Nosso corpo é a mesma coisa. Nós somos uma máquina, nosso cérebro, ele é de uma potência muito maior e muito mais complexa do que o maior computador que já foi criado na face da Terra. Perfeito, ótimo. E no próximo bloco a gente vai saber um pouco mais, continuar falando sobre esse assunto e entender o que será isso. Tudo é considerado energia. Mais saúde volta já já, não sai daí não. Estamos de volta aqui nos estúdios da ITV Brasil com o programa Mais Saúde. A nossa convidada de hoje é Lucely Mota. Estamos falando sobre o poder que existe dentro de você. A Lucely é Master Training PNL, coach palestrante também. Lucely, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre energia. E a própria ciência já provou, já comprovou que tudo é considerado energia e até a qualidade de ondas energéticas que nós somos capazes de produzir. Explica pra gente como é que tudo isso funciona. Veja, Márcia, é muito importante nós falarmos e trazermos à tona sempre a ciência, dando respaldo em tudo isso que nós falamos, porque houve uma época em que ficava tudo muito pela crença, né? As pessoas acreditam em algo maior, as pessoas acreditam que exista algo mais, mas não se conseguia comprovar isso. Hoje nós temos a física a favor dessa comprovação desse poder que nós temos. Então, em Harvard, por exemplo, há 5 anos, houve o término de uma experiência que durou 8 anos, com 670 homens na faixa dos 60 anos, que foram estimulados a pensar positivo, a ter posturas positivas de vida. Com esses homens, o que eles perceberam frente a outros grupos de teste, né, que não passaram pela mesma experiência? Esses homens, eles tiveram o sistema imunológico deles muito mais fortalecidos para evitar doenças pulmonares. Olha isso. Aí lembra que eu falei lá no começo que 1766 anos antes de Cristo, a medicina oriental já falava a respeito disso? Então, o nosso pulmão, pela medicina tradicional chinesa, está relacionado com o estresse, com a tristeza. Então, essas pessoas que foram acompanhadas, pelo fato de terem posturas positivas, elas se fortaleceram e mesmo aqueles que eram fumantes não desenvolveram doenças pulmonares. Olha. Enquanto que outros que não estavam fazendo a mesma coisa, sim. Então, ficou comprovado nessa pesquisa de Harvard que pensar positivo fortalece o nosso sistema imunológico e esse poder está em nós. Perfeito. E Lu, a gente está falando bastante de ciência também e chegou uma pergunta fantástica aqui, que é da Gláucia, do Jardim México. Muito obrigada, Gláucia, de ter ligado. Ela diz o seguinte: você acha que as pessoas que acreditam em Deus são mais felizes? Ô Gláucia, você fez uma pergunta fantástica. Nós sempre temos muito cuidado quando nós falamos de Deus nessas nossas entrevistas para não mexer com as crenças das pessoas, né? Porque nós falamos com pessoas que acreditam nas diferentes religiões, nas diferentes formas, aquele que não tem religião, mas acredita em algo maior, e também aquele que é ateu. Então, normalmente a gente pisa com cuidado nessa área, mas também existem pesquisas comprovando que a saúde mental ela é muito mais facilmente tratada quando a pessoa está vinculada a alguma crença espiritual. Quando ela acredita que exista uma força maior, que exista um algo mais, que nos ajuda, que nos orienta, que está por nós nos nossos momentos de dificuldade, que acredita que nós nunca estamos sozinhos.
nós sempre temos um suporte de uma força maior, de uma força criadora. Sim, as pessoas que acreditam em Deus ou que acreditam numa força maior criadora, elas se curam muito mais facilmente das doenças que já tenham desenvolvido ou se previnem contra elas. Sim, está comprovado cientificamente. Exatamente, a ciência comprova isso. Comprova. Nós temos aqui na Unicamp, em Campinas, um psiquiatra famoso que ele já tem vários doutorados e pós-doutorados de saúde mental com espiritualidade. Olha, então, ele comprova isso, tem livros, as pessoas já estão estudando isso nas faculdades de medicina. Antigamente, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Graças a ele. Antigamente, a ciência e a espiritualidade pareciam ser tão distantes. Isso. E daí a ciência falou, não, tá bom, vai. Vamos andar juntos que é melhor, e a gente consegue comprovar essa realidade. Exatamente. Hoje em dia você já vê muitos cientistas e muitas pessoas anticéticas buscando esse algo mais. O que acontece? Por que em algumas pessoas o tratamento tem um determinado resultado, por que em outras pessoas um tratamento o mesmo tratamento, um resultado completamente diferente? O que acontece com uma e outra? E aí, no momento de fazer essas pesquisas, chega-se à conclusão de que algumas crenças espiritualistas, o acreditar em algo mais, favorece muito o sistema imunológico e o próprio equilíbrio que a pessoa consegue manter. Perfeito, muito bem. E aí, será que existem também as pessoas que são pessimistas, que acham que tudo vai dar errado? A gente vai falar sobre essas pessoas no próximo bloco. Se você quiser ligar para cá também, fazer sua pergunta, pode ligar 4524-4368, participando ao vivo nesta segunda-feira. E você pode também anotar aí o nosso telefone, DDD 11 aqui em Itatiba, para ligar durante a semana, deixar a sua sugestão de um tema que você gostaria de ouvir, ou também indicar um profissional de saúde para participar aqui do programa, tá bom? A gente vai para o intervalo, até já. Estamos de volta aqui para a ITV Brasil com o programa Mais Saúde. E Lu, a gente estava falando que existem sim pessoas que são mais pessimistas, que não têm, não gostam dessa coisa de motivação para ser mais feliz, que pensamento positivo é pura bobagem. Você acredita, com todos os seus estudos, as suas experiências, que essas pessoas que são, digamos, mais pessimistas estão perdendo uma grande chance de ter resultados melhores de vida? Sim, Márcia. O que acontece que nós falávamos um pouquinho antes sobre a questão das sintonias, né? Da qualidade de ondas que o nosso cérebro produz. Então, quando a física quântica ela já comprova que quando nós pensamos, nós produzimos o nosso pensamento, aquilo que está lá dentro da nossa cachola, aquilo sai na forma de onda, na forma de uma frequência. Então, é como quando nós ligamos o nosso rádio. Então, você liga o rádio e você procura qual é a estação que você gostaria de ouvir. Então, você se sintoniza com aquela estação que toca a música de sua preferência. Então, se eu estiver passando o rádio e tiver lá uma qualidade de música que eu não gosto, eu passo batido e vou procurar onde é que tem uma música que me agrada, que me faça bem. A mesma coisa é o nosso padrão de pensamento. Se eu sou uma pessoa pessimista, se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa que estou sempre julgando o outro e que estou sempre levando uma energia pesada para situações, deixando tudo mais difícil e mais pesado do que eu estou me sintonizando com as dificuldades. Então eu estou deixando de ter benefícios para a minha vida e para aquele ambiente que está à minha volta, que eu poderia ter no momento que eu acordo, abro os meus olhos e ao invés de dizer assim, mais um dia, não, eu abro os meus olhos e agradeço porque é mais um presente, é mais um dia de vida, é mais uma oportunidade de trabalhar. Lucine, mas eu detesto o meu trabalho, tá? Mas você está nesse trabalho. Sim. E ele está te trazendo algum tipo de resultado, ou você não estaria mais lá. Então, todos os dias nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas, cabe a nós. As positivas, elas nos levam a caminhar mais leves e com mais saúde, porque é essa sintonia que nós produzimos no nosso organismo e no ambiente que está à nossa volta, nossa casa, nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, no trânsito, ou uma carga negativa que vai fazer com que o meu dia fique muito mais pesado. Observa a postura de uma pessoa positiva
e observa a postura de uma pessoa negativa. Por aí você já vê o peso que ela carrega. Com certeza. E não tem como. Os sentimentos de gratidão, de alegria, de estima mesmo, autoestima, deixam a gente mais feliz, consequentemente. Falo que é uma somatória. Não tem como ser menos, é sempre mais. Sim. Veja, por exemplo, o que nos comprova a física quântica, e eu fico repetindo sempre essa questão da física e da ciência, porque nós não estamos falando de achismo aqui, nós estamos falando de coisas comprovadas. Então, a física quântica tem um experimento muito rico e muito interessante, onde eles colocaram 28 cientistas, cada um com um microscópio de última geração, avaliando uma amostra do DNA da placenta, que é o DNA mais primitivo que existe, é o da placenta. Cada um deles estava instruído a mandar uma determinada emoção para aquele DNA que estava ali no mostruário. Então, alguns deles manifestavam amor enquanto olhavam para aquele DNA. O cientista olhando o DNA e emitindo sensações de amor, de carinho, de aconchego. O que eles observaram? Que o DNA, ele se soltava, ele se expandia, ele crescia, enquanto recebendo aquelas manifestações de amor, de carinho, de calor, de aconchego. Em contrapartida, aqueles que estavam emanando raiva, estresse, pressão, peso, coisas negativas, qualquer sentimento menos nobre, né, a raiva, o medo, que é detonador, o medo excessivo detona com a vida, paralisa e detona a vida de qualquer um. Então, os cientistas que estavam emanando esses sentimentos, eles observaram que o DNA foi se contraindo, ele foi ficando emaranhado, ele foi ficando menor, e em alguns casos, algumas marcas, alguns sinais do DNA foram se apagando, o que significa que doenças estavam se desenvolvendo naquele DNA. Olha isso! E aí, a partir do momento que eles comprovaram isso e voltaram a emanar para esses DNAs já doentes, aquelas manifestações de amor, de positivismo, de alegria, coisas leves, ele foi se reestruturando, ele foi se reorganizando e algumas doenças até sendo solucionadas. Então, isso é uma pesquisa comprovada da física quântica. Se nós fazemos isso com um DNA, né, com essa marca, o que é que nós fazemos no nosso dia a dia, no ambiente onde nós estamos? Com certeza. E muita gente deve estar nos assistindo agora e com a dúvida: mas eu posso aprender, então, a ter um pensamento mais positivo, a ter mais gratidão pela vida? É possível aprendê-lo? É possível. Inclusive, isso responde uma pergunta que nós falávamos aqui durante o intervalo, de uma telespectadora, que dizia assim: é mais importante ter pensamento positivo ou agir? Isso, olha, mais ou menos assim, exatamente. Né? A Ângela do Jardim Harmonia ligou pra gente também falando: eu acho muito bom pensar positivo, mas ter ações não é melhor? Ângela, perfeito. Nada acontece se não houver ação, né? Então a gente lê lá sobre a lei do segredo, né? Pense, você quer ficar milionário, você fica, você quer arrumar o emprego dos sonhos, você arruma. Então, sim, o pensar positivo é a base de tudo e ele nos leva a ações que vão nos ajudar a concretizar isso de positivo que nós estamos pensando. Sim. Então, o nosso cérebro, ele é extremamente obediente. Se você disser para ele, faça dessa maneira, um radarzinho imediatamente vai levantar aqui e ele vai começar a procurar as possibilidades para fazer aquilo que você pensou acontecer, se transformar em realidade. Então, não é que vai cair do céu. Não, as conexões que você vai ver e as possibilidades que você vai encontrar vão permitir que você realize aquilo que vai te levar naquilo que você pensou. Então, se você pensa positivo, você concretiza coisas positivas. Se você pensa negativo, você concretiza e atrai para você coisas negativas. Perfeito, Lu, muito bem. E agora a gente vai para mais intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para fazer o fechamento do Mais Saúde de hoje. Até já! E para finalizar o Mais Saúde de hoje, Luceli, gostaria que você deixasse aí sua mensagem para quem está nos assistindo, desse poder que existe dentro de nós. Eu sou uma pessoa que gosta muito das metáforas, né? Quem me conhece, convive comigo no meu trabalho do dia a dia, sabe que eu conto muita história. Então, eu gosto da história porque ela é terapêutica e ela ajuda as pessoas a lembrarem da mensagem que nós deixamos. Então, eu quero contar aqui uma historinha breve que resume tudo isso que nós falamos, que é a história de um cara chamado Zé Alegria.
Esse Zé Alegria era um agricultor que um dia bateu lá numa fazenda procurando trabalho e as pessoas que viviam naquela fazenda eram pessoas muito infelizes. Elas se sentiam exploradas, o dono da fazenda era muito rico, pagava muito mal e elas viviam em casinhas muito pobres e mal mantidas. Então eram pessoas muito infelizes. Zé Alegria foi lá, ouviu tudo aquilo, viu a casinha onde ele ia morar, o quanto ele ia ganhar e aceitou o trabalho. E assim que ele chegou na casinha, ele falou, peraí, pegou as economiazinhas que ele tinha, o tempo de sobra que ele ainda tinha, foi na cidade, comprou algumas tintas e nas horas vagas dele, ele arrumava a casinha dele. Ele pintou a casinha dele toda colorida, limpou, arrumou, deixou a casa uma graça, chamou a atenção dos amigos dele que trabalhavam na fazenda e os colegas. E eles foram lá perguntar para ele, escuta, mas a gente ganha tão mal, a gente vive de uma maneira tão paupérrima aqui, como que você pode sentir motivação para pintar a tua casa, para deixar toda colorida, para deixar com flores? Aí ele falou, olha, quando eu vim procurar esse trabalho, eu sabia que eu ia ter essas limitações, mas eu aceitei. Então eu tenho duas escolhas. Ou eu faço bem feito e faço com amor e procuro viver da melhor maneira possível dentro das limitações, ou eu vou viver me queixando, vou viver infeliz e vou ficar doente. Então eu tenho a escolha de viver dessa maneira. E tudo bem, veio o dono da fazenda e observou a mesma coisa que os funcionários observaram. E no momento que ele observou isso, ele falou, escuta, se ele cuida tão bem de uma casinha que não pertence a ele, como que seria com a minha fazenda? Eu preciso de um substituto. Foi lá e convidou o cara para ser administrador da fazenda. E o cara aceitou prontamente. E vieram os amigos de novo e perguntaram para ele, por que alguns se dão bem como você na vida e outros se dão mal como a gente? Ele falou, olha, tem uma coisa que eu aprendi na vida, embora ainda seja jovem, é que não existe uma realidade única. Existe em nós a capacidade de criar uma realidade, de realizar e de fazer o novo, construir o novo à nossa volta. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Faça diferente, pense positivo, experimente isso tudo que nós falamos aqui, não acredite piamente, coloque em prática, mude sua postura de corpo, de rosto, aquilo que você pensa e aquilo que você fala e sinta o resultado na sua vida. Depois você conta pra gente. Lu, você sabe que eu ficaria aqui a tarde inteira eu também. Falando com você, né? Eu também. Gratidão enorme por ter vindo pra cá. A gratidão é toda minha. O Mais Saúde está de portas abertas para recebê-la durante esse restinho de ano que tem aí pela frente. É claro que eu quero sua presença novamente aqui. Agradeço imensamente e sempre que me convidarem estarei aqui com a maior alegria. E eu quero aproveitar, é claro, a Lu está de aniversário, fez durante essa Páscoa. Feliz aniversário, gratidão, parabéns para você. Gratidão. Você sabe que eu sou sua fã, né? Posso falar isso aqui ao vivo linda. No Mais Saúde, sou muito Agradeço sua fã. Muito. Aprendo muito com você. E, claro, quero você sim mais vezes aqui no programa. A recíproca é verdadeira, Márcia. Obrigada. Estarei aqui sempre que você convidar com o maior prazer e o maior carinho com o público. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. E vale lembrar que o Mais Saúde também está lá no Facebook. Pode entrar e curtir a nossa página, que é Mais Saúde e TV Brasil. E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.